gente, a caçadora de sucesso na área. Hoje com um convidado assim muito especial, Ana Barbosa, gente. Essa mulher, pense numa mulher de multifaces. Ela é advogada, administradora, mediadora e é até piloto. Isso mesmo, piloto de rally. Dá para acreditar? Seja muito bem-vinda, Ana! Obrigada, Patrícia. É uma alegria estar aqui com você. Mas é piloto de rally, olha só, de rally mesmo, não é isso? De rally de regularidade, dirigindo veículo 4x4, off-road, né, como se chama, né, fora da estrada. E pilotando aí, e é um hobby, né, é uma diversão que eu faço em parceria com meu marido. Ele é meu navegador e eu sou a piloto, né, e a gente segue juntos. Olha aí, gente, ela é a piloto e o marido, o navegador. Exato. E quem olha, né, na verdade, tenho certeza absoluta que tantos alunos e clientes da Ana podem imaginar que ela é piloto de rally, gente. Ana, vamos contar um pouquinho dessa história. A gente vai hoje contar a trajetória de vida e sucesso da Ana, gente. Mas antes, essa história pairou no ar, né? Porque claro que quem, na verdade, conversa um pouquinho, né, com a advogada Ana, com a administradora, né, com a mestra, nunca na vida vai conseguir adivinhar, acreditar que é piloto de rally. Como é que começou essa história, Ana? Isso começou lá, anos 2000, por ali, né? Começo do 2001, por ali, começo do novo século, em que, na verdade, eu sempre gostei muito de carro, né? E eu sempre tive vontade de ter um carro 4x4 para andar fora de estrada, né? E aí eu tive a oportunidade de adquirir um carro, né? E comecei a me enturmar com um grupo, um time, né, de pessoas que também tinham esse mesmo gosto, né, e comecei a frequentar, né, e meu marido junto, a gente, né, entrou nesse projeto juntos, assim, ele também, né, topou a ideia e gostava, né, daquela possibilidade. E aí a gente foi se chegando, a gente foi muito bem acolhido por um grupo, né, de pessoas que tinha assim uma característica importante, que todos eram adeptos do rally, independente da sua origem, profissão, atividade, enfim, né? E aí a gente começou a se inscrever nas provas aqui locais, né? E nas provas do rally você tem provas de duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas. É aquele UTV, é isso não? Não, era o Recife 4x4, era o pessoal, né? Eles hoje já, assim, cresceram e organizam provas e, né, tem outras parcerias. Veículo que você pilota? Eu comecei com um veículo russo chamado Niva, né? Era o Niva 4x4, foi o primeiro. Depois eu tive... Isso tem quantos anos mesmo? 20 e poucos anos. Nossa, já tem Eu e Fábio Júnior, 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos lá atrás. Depois a gente passou para um outro 4x4 Suzuki Vitara, que era na época, né, o que tinha, o Niva já estava precisando, né, ser substituído. E depois a gente teve um Troller, né, e com isso a gente sempre estava buscando participar das provas locais. A gente chegou aí a uma prova na Paraíba, né, então assim, onde tinha... Mas era sonho de criança isso? Não, sonho de criança não, assim, na verdade eu sempre gostei de carro, né, eu nunca fui muito adepta das brincadeiras, né, de boneca, paradinha ali e tal. Eu gostava de emoção, de carro, de bola, de queimado na rua, de vôlei, né? Eu sou daquela geração que armava a rede de vôlei na rua, de um lado do outro da rua, para ficar jogando. Exatamente, né? Aquela geração do vôlei lá atrás que estimulava, né? E a minha adolescência foi assim. Gostava de andar de bicicleta e tal. E aí, quando eu, né, já pude
adquiri carro, tudo, já tinha meu carro. Chegou um momento em que eu tive a oportunidade de comprar um 4x4. E eu disse, agora é a vez de andar por onde ninguém chega, né? 4x4 vai, leva você. Enfim, e aí foi muito bacana, a gente se enturmou e a gente fez várias provas de rally, a gente tem troféus em casa, né, de piloto e navegador, meu marido como navegador. E o que faz o navegador? O navegador direciona, né, por onde a gente deve percorrer, a velocidade que a gente deve, né, cumprir e tal, porque o rally de regularidade tem regras e limites. Se a gente exceder, a gente se penaliza. Né? E se a gente não cumprir, a gente se penaliza, é penalizado também. Como é que é o nome desse navegador chamado marido? Esse navegador chamado marido é Alberto. Mas Alberto, um dia a gente vai conhecer o Alberto, né, gente? Esse navegador. E aí, isso é interessante, na verdade, é a sintonia desse casal, né? Quantos anos de casamento, Ana? São 30 anos esse ano. E... Entre namoro, noivado e casamento? Não, 30 anos de casamento e 8 anos de convivência. Na verdade, são 38 anos, quase 40, quase 4 décadas de, Nossa, olha de só, parceria. Gente, essa parceria já dura quase 4 décadas. Ana, vamos voltar no tempo um pouquinho, né? O tempo, na verdade, de criança. Você nasceu em Recife, nasceu em Pernambuco. Onde você nasceu? Isso, eu sou de Recife, né? Sou a mais velha de uma família de 2 irmãos. Meu irmão é mais novo, tem 6 anos de diferença em relação a mim. E meus pais, eles... foi uma junção, né, assim, de uma alagoana com um pernambucano, né, uma alagoana de Maceió com um pernambucano do interior. E lá em casa a gente, eu brinco que isso é engraçado, que lá em casa a gente aprendeu a comer o sururu e aprendeu a comer a buchada, né, então a comida de praia, a comida, né, de interior e, enfim, muito eclético, né, e muito... vamos dizer assim, com muita tranquilidade, né? Muito abertos para experimentar, para poder saber se gosta ou não, né? Não tendo, assim, limites. E aí eu brinco dizendo que depois de adulta, depois de velha, aí eu aprendi a comer comida japonesa, comida crua, né? Eu digo, então agora não tem dificuldade, não passe fome, né? Não Qualquer tem lugar, dificuldade que qualquer chegar... cultura gastronômica você já Pelo está... menos desse grau de variedade está tranquilo. E aí, na verdade, seus pais eram dentistas, não é isso? Meus pais, exatamente, Eles eram se conheceram na dentistas, faculdade? se conheceram na faculdade. Minha mãe, como eu falei, né, de alagoana, ela veio estudar jovem, fazer faculdade aqui. Né, Qual foi a conheceu faculdade, ele, Ana? fez odontologia, né, na Federal. E ele também, ele veio do interior, veio morar em Recife para estudar, né, e se conheceram na faculdade, casaram, né, exerceram a profissão, ela como funcionária pública. Antigamente as escolas tinham consultórios dentários odontológicos. É mesmo? Olha só, gente. E ela foi dentista de escola pública, né, depois foi que houve uma mudança e ficou tudo concentrado nos centros de saúde, né, mas ela era dentista de escola pública. Que ideia maravilhosa, e ele, né? sempre foi funcionário público, gestor. Né? Então, acho que daí veio a minha escolha pela administração, né? Desse lado gestor dele. Né? E, assim, é interessante porque a gente vê, né, como as coisas acontecem, não são programadas e, né, terminam se solidificando, né? E gerando os frutos. Né? E aí, dessa mistura, chegamos ao mundo, eu e meu irmão. São 2 filhos, né? São 2 filhos. Ele, como eu falei, 6 anos a mais diferença... novo que eu. Né? Ele mora fora do país hoje e mora do outro lado do mundo. Ele também é dentista, não? É administrador. Administrador. E lá onde ele mora, o curso de administração ele converteu para economia, para que fosse reconhecido, né? E está bem, está lá, mora do outro lado do mundo. E eu aqui, né? Onde ele mora? A minha família mora na Austrália. É australiano, Ana, me fala cidadão uma coisa, australiano. Vocês são tementes a Deus? Como é que é a relação com o Criador? Sim, a gente foi criado com a educação cristã, a gente estudou, eu digo a gente, eu e ele, né? A gente estudou em escola
de freira, escola cristã, escola tradicional aqui de Recife. Meus pais sempre se preocuparam muito com a nossa educação. Como funcionários públicos, né? A gente tinha uma vida classe média, sem luxo, né? Mas assim, uma preocupação que eles tinham sempre era na educação que eles iam dar para a gente, né? E a gente nunca foi de viagens, de luxos, né, de grandes posses, vamos dizer assim, mas a prioridade era a educação, o estudo de outra língua, ou seja, dar uma base e preparar a gente para a gente Voar, né, decolar e, né, com as próprias pernas, assim, sem ficar dependendo deles, né, porque uma hora eles iam embora e tinha que deixar a gente né, com o pé no chão. Eles né? ainda são vivos? Não, todos os dois já se foram. Já foram, Tá. né? E me fala uma coisa, aqui vocês conviviam mais então com a família do seu pai, não é isso? Os avós? Meus avós eram do interior, né? Meus avós paternos eram do interior, mas a gente convivia mais por conta dos finais de semana, né? Da proximidade. E os outros de Maceió, a gente ia mais assim nas férias escolares, nos momentos em que tinha mais tempo, né, de permanência, porque eram 4 horas de ônibus para chegar, né, e voltar no outro dia, passar um fim de semana era muito curto. Então, geralmente a gente ia quando podia ficar mais tempo. Vocês frequentavam a igreja também ou não? Sim, nós somos, como eu falei, nós somos católicos, né? Mas praticantes mesmo, praticantes de missa e tudo. Eu, inclusive, eu sou voluntária na paróquia, né, na igreja do meu bairro. Eu faço as leituras da missa e eu acho que é importante, é uma forma de me doar para a sociedade, né, e de estar ali em contato, né, com o equilíbrio ali, reequilibrando, né, ouvindo. Você falou que, na realidade, apesar de seu pai ter feito odontologia, ele foi para a gestão pública, né? Isso. Que é uma área administrativa. E Sim. você acha que esse exemplo do teu pai influenciou na sua carreira, na sua escolha? Eu não sei se eu não diria o exemplo, mas eu digo talvez alguma coisa do DNA, sabe? Alguma coisa da formação, da minha formação me pendeu mais para a área da gestão do que para a área da saúde, né? E acabou que eu fiz a escolha pelo curso de administração, né? Me formei em administração. E assim, foi bacana porque eu já me formei estagiando, já me formei logo em seguida, né? Trabalhando. Eu já trabalhava numa empresa aqui, numa indústria, inclusive aqui na cidade, né? E a administração, assim, durante mais de 20 anos, assim, quase 25 anos, 27 anos, a administração me deu oportunidades de trabalho, né? Seja, como eu falei, né, em empresas, sempre na área industrial, seja em consultoria, prestando consultoria para empresas, né? Mas sempre nessa área de gestão, de administração. Então, esse campo, né, é um campo que, para mim, ele foi muito, muito fértil. Eu nunca deixei de ter oportunidade de trabalho, né, com a minha formação em administração. Agora, eu acho assim, uma preocupação minha foi sempre me manter atualizada, sempre fazer curso de especialização. Então, à medida que eu ia vendo, né, as demandas da empresa, as tendências de mercado, então assim, você olhar para trás, você vai ver que eu saí da faculdade com, sei lá, uns 5 anos eu fiz a minha primeira especialização, depois eu fiz mais uma, depois eu fiz a minha segunda formação, que é Direito, que você mencionou, depois eu fiz outra especialização, nesse meio de caminho eu fiz um mestrado ainda de administração, então assim, nunca parou. A gente não pode parar de estudar. O segredo, eu acho que é esse, né? Você não parar, né? Exatamente, estar sempre atualizado, a gente precisa estar sempre... A nossa formação é constante, né? Se a gente para... Tem aquela música de Chico Buarque, a banda, né? Tava à toa na vida olhando a banda passar, então a gente não pode ficar à toa na vida, que a banda passa.
A gente tem que acompanhar a banda, tocar a banda, ver qual é o instrumento que a banda, né, tem ali, está precisando aprender e a gente... a tocar, né? Exatamente. Ana, e você acha que assim, você realmente é uma pessoa muito preparada, uma mulher muito preparada, muito estudiosa. Você acha que isso vem, na verdade, da instrução dos seus pais? Como é que era, na verdade, os teus pais com relação ao estudo, quando vocês eram crianças? Eles realmente acompanhavam, eles exigiam muito de você? Como é que era? Pressionavam bastante? Como é que era esse relacionamento no quesito de estudos? A gente, como eu falei, sempre teve a oportunidade de estudar numa escola aqui na cidade, né, numa escola privada e Qual foi o colégio que você respeitada. Estudei no Damas. Um colégio Damas. extremamente tradicional, né? De formação religiosa rígida, ainda mais naquela época, né? E aí o que acontecia? No tempo que você estudou, só tinha damas mesmo ou já tinha cavaleiros? Já era misto, já tinha cavaleiros. Já tinha cavaleiros? Já estava começando. E o que acontece é o seguinte, a gente naturalmente, e eu acho que pelo meu senso de responsabilidade, talvez pelo meu signo, não sei, né? Enfim. É virginiana, né? Virginiana, exatamente. Extremamente, na verdade, organizada, perfeccionista. Então, eu sempre entendi, assim, né, que eu precisava estudar, que aquele investimento que eles estavam fazendo em mim era para o meu bem, né? Era algo que eu tinha que... Era a minha obrigação ali, enquanto criança, enquanto adolescente, né? Principalmente de adolescente, quando a gente começa a ter mais consciência, quando criança nem tanto. Mas, assim, que era o caminho para que eu tivesse uma formação, para que eu ingressasse no mercado de trabalho, para que eu tivesse minha independência, né? E eu precisava cumprir essas etapas de estudo, né? Então, a preocupação que tinha em casa eu não podia repetir de ano. Era um investimento que estava sendo feito ali ao longo de todo o ano. Como é que ia fechar o ano e eu não ia passar de ano, né? Como é que ia fechar o ano, meus colegas iam seguir Você e estudava eu ia todo ficar... dia, Ana? Estudava... Na verdade, eu tinha uma rotina, porque de manhã colégio, de tarde 2 vezes por semana o curso de inglês, né? E eu tinha que aprender a organizar meu tempo, porque, né, eu tinha que usar o tempo em que eu não estava no colégio, que eu não estava no curso de inglês, para estudar as matérias do colégio, né? E para fazer as atividades do inglês. Então, assim, a gente olhando, quando a gente está vivendo, a gente não tem, talvez, tanta consciência e tanta noção, né? Tinha um horário, na verdade, de estudos diários? Eu vou contar uma coisa engraçada, assim. A gente voltava do colégio, almoçava, descansava um pouquinho. Aí a televisão começava aquela hora do jornal Hoje. Aquele jinglezinho, né? Pronto, quando ele tocava aí, era o despertador, assim, de levantar, né? Acabou a folga e tem que estudar, tem que... E diariamente você, né? Diariamente. E no domingo, quando... de noite no horário do Fantástico, né, que já sabia que tinha acabado o fim de semana, era também o outro marco de que agora tem que dormir. Começa a semana, né? Agora tem que... Então, assim, para mim eram os meus 2 marcos de horário e de compromisso, né? Isso é muito importante, né? Dizem que a melhor forma de você aprender realmente é vivenciando, né, a experiência do estudo, mas que você precisa, na verdade, chegar na sala de aula, pelo menos com dúvidas, sim, né? Então, sim. Grandes estudiosos, né, cientificamente falando, dizem que você precisa se preparar para o conhecimento. Sim. Então, você precisa ler a respeito, pelo menos, do tópico, do que vai ser trabalhado, né, estudado naquele dia, para que quando, na realidade, o seu professor vai dar aquela matéria, você já tenha, pelo menos, dúvidas para tirar. Pelo menos noção do que vai ser falado, para você, quando o professor estiver explicando, você ir, eita, isso foi, mas isso aqui quando eu li eu não entendi, deixa eu perguntar. Porque é o seguinte, a escola é uma fonte de informação. O livro é outra, a sua pesquisa é outra. E, minha gente, na minha época não existia Google, existiam as enciclopédias, existiam as bibliotecas, Barça, né? Barça, bibliotecas que a gente ia estudar. Então, assim, era bem... manual, né? Bem analógico, né? Assim, você tinha que ir lá, sentar.
biblioteca em silêncio, que você ficava ali lendo, não podia atrapalhar o outro. Você era expulso, né? Não era expulso. Então, assim, a gente tinha que buscar o conhecimento, né? Nunca fui CDF, nunca fui. Mas, assim, eu tinha consciência que era o estudo, que ia me dar a base Mas que você eu ia gostava de ler. precisar. Gostava de ler, né? Gostava eu era curiosa, Seus sabe? pais Gostava incentivavam a de... leitura, eles gostavam de ler também. Gostavam, assim, não eram exímios leitores, mas a gente tinha, né, uma pequena biblioteca em casa, tinha, né, um pequeno acervo deles como profissionais da área da saúde, né, e tinha o acervo que a gente ia construindo na época do colégio, a gente constrói aquele acervo de literatura para ir vendo o mundo através dos livros, né. Depois a gente vai para a faculdade e começa a construir o nosso acervo profissional daquilo que... Até hoje eu tenho na minha casa, né, minha estante com livros, alguns eu me desfiz, outros, né, ainda estão comigo, outros já são novos, mas assim, que ainda são importantes, que ainda são atuais, né, e que são úteis para mim. Apesar da gente ter o Google com a facilidade de pesquisa, né, hoje tem as ferramentas de inteligência artificial e tudo, mas assim, o importante é, se eu não tiver conhecimento, o que vai ser gerado e jogado para mim, eu não vou poder ter uma análise crítica para saber quão válido ou importante aquilo é, ou verdadeiro. Eu queria te perguntar, a gente para conhecer, né, um profissional, imagina, ninguém nunca podia imaginar que essa grande mestra seria piloto de rally, né? Mas a gente também tem muitas outras coisas com relação à Ana que vale a pena ressaltar, né? Então, falando sobre mestres, Ana, você tem alguém que te inspirou na vida, sabe? Que foi tua inspiração, que você usa como um mentor, você tem como mentor da tua vida? Bom, eu tenho uma pessoa que me serve de referência, que é o Ayrton Senna, o piloto, que algumas pessoas, né, conheceram, conviveram na época com as corridas que ele fazia, e outras conhecem porque veem os registros que ficaram, né? Mas ele sempre foi e naquela época, né, ele faleceu há 30 anos, exatamente coincide com meus 30 anos de casamento. Então, ele faleceu, eu estava, né, foi no meu ano de casamento. Então, as corridas dele eu convivi, né, ali já no meu período a gente estava falando do meu período de criança e tal, então já no meu período adulto, né, ali já formada, já começando no mercado de trabalho. E ele era a minha inspiração no sentido, continua sendo, né, assim, de persistência, de dedicação, de busca, né, pelo fazer bem feito, pela perfeição, de não se deixar abater, de procurar sempre, né, superar as dificuldades Estar e sempre se superando, estar sempre né? se superando, né, assim, é um exemplo de superação, de nunca se dar por satisfeito e também nunca se deixar abater. Então, eu diria que minha inspiração é o piloto Ayrton Senna ainda hoje. Coincidentemente, é um dos meus também, viu? E a minha curiosidade, Ana, é que assim, ele se tornou expert no que todos, na verdade, temiam, né? Então, assim, ele utilizou da própria fragilidade, da maior fragilidade que ele tinha. E ele também percebeu que ele, na verdade, compartilhava de uma fragilidade que era uma coisa plural, né? Então, toda vez que chovia, né, todo mundo parava de correr, porque todos os pilotos, né, tinham medo, porque o carro se tornava muito frágil, né, nas pistas, né? Sempre tinha derrapagem, Acidentes, tudo né? isso, acidente. Então, o que ele fez? Ele transformou o maior medo dele na maior expertise. Ele se transformou o melhor piloto na chuva. Então, quando chovia, que era algo que poderia ser, na verdade, né, um divisor de águas, e foi. Por quê? Porque enquanto todo mundo ficava mais cauteloso, né, todo mundo ficava mais cauteloso na chuva, né, quando chovia, todos os outros pilotos ficavam cautelosos. O Ayrton Senna, ele ficou craque em correr na chuva. Ele transformou, né, mais uma vez, né, ressaltando, a maior dificuldade dele, né, sua maior limitação na sua maior expertise. Né? Tem alguma frase do Ayrton Senna que você guardou com você? Eu não, assim,
frase dele eu não tenho, mas eu tenho essa referência, né? Uma frase que eu tenho, que não é dele, né? Mas que eu acho, me tocou num dado momento na adolescência e que eu guardo ela até hoje, né? É uma frase que diz assim, que a ideia não morre, ela é uma semente que germina, despertando novas ideias. Né? Então, isso para mim significa que a gente não, adaptando a ele, né? A gente não pode deixar que ninguém, dar a ninguém o direito de acabar com aquilo que a gente acredita, né? Então, a gente pode enfrentar a dificuldade, pode não ser agora, a gente, né, espera, raciocina, né, de forma estratégica, não de forma emocional, mas ali, enfim, essa semente ela não morre. A gente precisa cuidar dela. No momento certo ela vai germinar, né, e aí vai trazer novas ideias, enfim. E é assim o dinamismo, né, da vida profissional, da vida pessoal, ou seja, se não fosse assim, a gente estaria estagnado no tempo, né? A gente não estaria hoje no momento vivenciando, né, coisas que há 10 anos não existiam, né? Porque as ideias não morrem. Então alguém, né, alimentou Vai aprimorando, e né? essa ideia se transformou em novas Eu ideias. acho que ele também deu um exemplo daquela coisa, assim, principalmente essa questão da chuva, né? Que ele se tornou, né, tricampeão mundial, especialista em correr na chuva. Você não precisa ser bom para começar. Isso. Você tem que começar para ser bom, não é isso, Exatamente. Ana? Eu vou usar outro trechinho do poeta, né, que ele diz assim, ó, toda caminhada começa no primeiro passo. Né? Então, trazendo isso que você está dizendo, é exatamente. Então, a gente não pode ficar numa posição de conforto somente criticando, ou somente opinando, ou somente, né, reclamando que as coisas não acontecem. Né? A gente tem que arregaçar a manga, a gente tem que ir atrás, sabendo que nem tudo são flores, que vai ter espinhos, que a gente vai ter desafios, dificuldades e os mais variados possíveis, né? Mas a gente tem que ter preparo emocional, estrutural, né? Físico, ou seja, a gente precisa saber que para conquistar alguma coisa, nada vem fácil. A gente precisa de um esforço, precisa de dedicação, precisa de tempo, precisa de alguma coisa, trilhar, né, algum caminho para a gente poder conquistar um resultado, conquistar aquilo que a gente almeja, que vai variar de pessoa para pessoa, mas que não vem pronto. Não cai do céu, cai né? do céu, né? Vem do céu, mas é para quem busca, mas né? só vem do céu se a gente for atrás. Para quem busca, se exatamente. For buscar, exatamente. Ô, Ana, me fala uma coisa. A gente sabe que para percorrer, né, essa trajetória, essa estrada, esse caminho, né, que você percorreu até hoje, com tantas expertises que você hoje domina, que ampliou, né, a tua visão. Hoje você enxerga, eu acho que para você adquirir um conhecimento, você tem que estar preparada para isso. Por isso que existe, né, cada degrauzinho, né, você faz o primário, aí depois você faz o ensino médio, depois você faz a universidade, né, pós-graduação, mestrado, doutorado. Porque cada conhecimento, né, você precisa ter, na verdade, é como se você fizesse um preparo, né? Você tem que ter aquele preparo, aquela base para receber o conhecimento. Senão você não consegue adquiri-lo, né? Você não consegue ter esse entendimento. Sim, a gente precisa estar aberto, né? A gente precisa estar receptivo. Né? Primeiro a gente precisa ter a consciência que a gente não nasce sabendo, né? Que a gente precisa adquirir esse conhecimento. Que esse conhecimento não vem sozinho, que a gente precisa buscar esse conhecimento, né? Então, a gente precisa ter motivação, a gente precisa ter vontade, a gente precisa saber onde buscar, a gente precisa saber o que a gente quer, né? E às vezes, Patrícia, a gente até faz uma escolha e de repente descobre que essa escolha não era aquilo que a gente queria. E a gente precisa também ter essa consciência. Mais, né? Foi no passado, não é mais. Precisa ter essa consciência, essa clareza e a gente entender que a gente precisa mudar. Né? E não vai fazer sentido mais ficar insistindo naquela escolha. Né? Então, na verdade, o que eu quero dizer é que a gente precisa se mexer, que se a gente não correr atrás,
né, a gente não alcança as nossas conquistas. E eu acredito que cada degrauzinho desse que você subiu, né? Uhum. Porque quando a gente fala da base, né, e do conhecimento de base que você tem que ter, é igual, na verdade, você está na primeira série, né? Você não consegue aprender o conhecimento, né, o conteúdo da segunda série se você não incorporar o da primeira. Isso. Então, essa é a base. Quando você prepara para o conhecimento, é que você faz aquela base, igual como a gente citou, né, e está realmente não sendo redundante, mas ressaltando a importância de você se preparar para receber o conhecimento, de você ler a respeito, ver o que você tiver de acesso à informação, seja uma leitura, para que quando você tiver a oportunidade de estar na frente, né, do seu professor, tendo aquela aula, você já tem, na verdade, o que perguntar, como tirar uma dúvida a respeito daquele conteúdo, né? Uhum. Então, Ana, me fala uma coisa, diante disso, eu sei que deve ter tido vários gatilhos, né? Eu acho que tem uma frase que diz, realize seus sonhos hoje, que amanhã eles serão outros. Uhum. Né? Não que, na realidade, você desista de algo, mas são barreiras, obstáculos que você vai transpor, né? E quando você consegue subir aquele degrau, você já tem aquela sede de conhecimento, você está sempre querendo mais. Você quer, na verdade, eu só sei que nada sei, né? Adquirir. Quanto mais eu sei que nada sei, né? Então, os objetivos da vida, né? A gente começou falando, terminar o colégio sem reprovar de ano, né? Mas eles começam pequenos. Primeiro passar nas disciplinas, né? Para poder completar o ano. Então, termina o colégio sem reprovar de ano. Depois entrar na faculdade, aí a mesma coisa, terminar a faculdade no tempo certo. Estando na universidade, buscar estagiar para conviver já no ambiente de trabalho, para depois a gente, quando for, né, profissionalmente, né, para uma contratação, a gente, porque é engraçado, Patrícia, assim, deixa só para não perder o raciocínio. E assim vai, né, formou. Então, assim, cada objetivo da gente é que ela lança os desafios. A gente alcança, a gente quer mais. Né? Então, é terminar o colégio, é fazer a faculdade, depois é um curso de especialização, né? Para, tendo a especialização, conhecer melhor de determinado assunto, conseguir concorrer a melhores vagas, conseguir se destacar se encaixar no mercado. Né? Então, são degraus. É fácil? Não, é sair de casa às 7 horas da manhã, chegar às 11 horas da noite. E para sair de casa de 7, que horas você acorda? Pois é, né? Passar o dia e... teve época da minha vida que eu tinha o meu fim de semana dividido em quadrantes, em que eu estudava. Eu dizia para o meu marido, não conto comigo esse fim de semana, todos, né, dedicado a estudo, e ficava, né, com as disciplinas ali divididas ao longo do sábado e do domingo, né, manhã e tarde, nos expedientes ali, para que durante a semana, isso aí que você falou, quando eu passasse a semana assistindo aula, eu tivesse condição de assimilar o que ia ser passado e tivesse condição de interagir com o professor e com a turma, né? Porque senão eu ia ficar lá de ouvinte, né? Não ia assimilar, não ia saber a que ele estava se referindo, e lá na frente, quando eu fosse estudar, aquilo ali já tinha sido preenchido por outras informações. Então, assim, é um processo de construção, né? Não vai entrar sozinho, né, o conhecimento, a informação na minha cabeça, se eu não... E na verdade, isso aí é complexo e poderia ser simples, né? Por quê? Porque como se trata de uma escadinha, né? O que você precisa, você tem que adquirir um conhecimento e você só consegue, na verdade, adquirir o próximo se você entender o primeiro. O anterior, exatamente. O anterior. Então, muitas vezes as pessoas dizem que tem dificuldade e uma grande maioria das pessoas diz, eu não gosto dessa matéria, eu não gosto de matemática, não gosta porque, uma grande maioria das vezes, não entende porque não sabe, não estudou. Então, assim, quando não aprendeu, não teve aquela base, então sem a base vai ficar cada vez mais difícil, né? Porque vai aumentando o grau de dificuldade. De complexidade, né? De quantidade de informações. Então, à medida que vai aumentando, né, esse grau de dificuldade, vai ficar ainda mais difícil para quem não tem a base. Né? Então, isso aí... E por que a gente chama atenção? Porque a gente sabe que nesse momento tem muitos jovens que nos assistem que têm a mania de dizer eu não gosto de matemática, eu não gosto de física, eu não gosto de química, e muitas vezes não sabe dizer eu não aprendi, né? Então não gosta,
porque não aprendeu. Você não tem como gostar de algo que você não conhece, que você não sabe, que você não domina. Não é E isso? não aprendeu, né? Mas também, será que correu atrás para aprender? Será que buscou aprender? Hoje em dia, com a facilidade que a gente tem vídeos disponíveis aí de montão, né? Então, com pessoas explicando Videoaula das de mais tudo, diferentes né? maneiras. Então, eu não entendi, eu vou, né? Vou procurar aqui um outro tipo de explicação para ver se eu entendo e tal. Então, assim, o que eu acho que é importante de tudo isso, Patrícia, é a gente ter cuidado com o imediatismo, sabe? A gente passa boa parte da nossa vida na escola, né? E importante, a escola é naquele momento em que a gente está construindo a nossa personalidade, né? Então, os primeiros 7 anos a gente está no infantil, os segundos 7 anos a gente está no no Fundamental 2, né, vamos dizer assim, e depois a gente está no ensino médio, que são os últimos 7 anos nos preparando quando a gente, né, chega na faculdade. Então, são os 3 setênios, os 3 7 anos de formação da personalidade. Né? Então, se a gente não assimilar ou não aproveitar essa oportunidade que a escola traz, porque a escola ensina, Patrícia, a conviver coletivamente, a respeitar horário, a respeitar a hierarquia, o professor, o diretor, o que seja, a respeitar as diferenças, os colegas, né? Então, assim, isso é o que a gente vai encontrar na convivência social, quando a gente estiver no ambiente de trabalho, quando a gente estiver convivendo, né, com a nossa família ou com a pessoa que vai ser né, o nosso marido, a nossa esposa, enfim. Quando a gente estiver convivendo Eu vou pelo chamar um mundo, a ponto agora, gente... na verdade, estando hoje aqui, tendo a oportunidade de estar com uma profissional do nível da Ana, gente. Inclusive, a Ana é minha mestra, viu? Minha professora. Eu estou fazendo um curso com ela também agora, né, Ana? Um Sim. curso muito importante, onde a gente aprende sobre patrimônio, né? A gente aprende sobre as leis, a Lei Rouanet, né? A Lei Aldir Blanc, a Lei da Fancultura. E a Ana, ela é especialista, né, em direito, na verdade, também público, né? Direito Isso? público. Isso. Direito público e também tem a gestão ambiental, não é Sim, isso? sim. E faz parte da Academia Brasileira, né, de Ciências Ciências Criminais. Uhum. E com essa bagagem toda que ela tem, que ela traz para a gente hoje, tendo a oportunidade de narrar essa trajetória de vida e sucesso, a gente vai entrar com as questões, né, muito atuais hoje, que podem trazer, na verdade, o esclarecimento sobre muitas dúvidas que você, jovem, podem ter. Né? Então, eu tenho umas perguntinhas. A primeira é sobre sucesso. Né? Ana, o que é sucesso para você? Pois é, sucesso para mim é conseguir alcançar aquilo a que eu me propus. Ou seja, para algumas pessoas, sucesso vai ser ter saúde, ter a cura de uma doença, ou conquistar algo material, ou constituir uma família, ou conquistar um trabalho. Né? Então, em diferentes momentos da minha vida, eu tive essas etapas. Né? E sucesso para mim é quando a gente consegue conquistar aquilo que é importante naquele momento. E Ana, e como é que você fez, né? Qual é a tua fórmula para o sucesso, né? Olha que quantos, na verdade, os objetivos, quantas metas você traçou e quantas você alcançou, todas elas. Então, qual é o segredo para conseguir, né, alcançar essas metas, esses objetivos que você diz Vou que é... voltar para Ayrton Senna. O segredo é não desistir, né? O segredo é a gente não se abater, né? E eu persistir sempre, né? Então, dedicação, né? Persistência, sucesso. E disciplina, né? E né? disciplina, sucesso. E como é que você faz para você se manter? Porque assim, existe hoje em dia, né, a gente tocando, né, no ponto que você falou, né, que as pessoas querem tudo instantaneamente, né, todo mundo quer que todo mundo, daqui a pouco as crianças nascem falando, quer que a criança nasça falando, quer que a gente já nasça com uma profissão, então, e não é bem assim, a gente realmente, a gente precisa aprender, né, a gente vive para aprender, a gente está nesse mundo para evoluir, para crescer, né, mas existem essas coisas, essas celebridades instantâneas, tudo um mundo muito rápido, né?
Como é que você faz para se manter fazendo sucesso? Pois é, eu me mantenho fazendo sucesso, os meus sucessos, né, que eu estabeleci para mim, né, exatamente me mantendo atualizada, estudando, me informando, mantendo, né, relacionamentos, networking. O networking é o relacionamento, né, de rede de relacionamentos, né, enfim, não estagnar, né, não parar, né, seja no estudo, porque assim, Patrícia, se eu estou estudando, eu estou convivendo com um grupo fazendo um network, né, com um grupo de pessoas com determinadas características. Se eu estou ensinando, também a troca, né, o aprendizado com outras pessoas. Se eu estou no ambiente de trabalho, outra. Então, assim, esse dinamismo, né, é o que me alimenta. Então, assim, como eu faço para alcançar o sucesso é exatamente, dependendo do que para mim eu estabeleci, né, como meta, como alvo, como eu vou trabalhar no sentido de alcançar, né, desde que eu me dedique, né, eu trace o caminho, eu siga, eu adapte o caminho, se aquele que eu tracei de repente não é o melhor, mas que me faça chegar até ele. E eu tenho a consciência que ele não o sucesso não chega para mim do nada. Do nada. Eu tenho que ir até ele. E você tem que ir ao encontro dele, né? Exatamente. E, na verdade, transpor todos os obstáculos que tem pelo caminho. Sim. E aí, nessa busca, né, por realizar seus objetivos, em busca das suas metas para alcançar o sucesso, né, é sabido que o sucesso ele não ocorre isoladamente. Não existe sucesso isolado, certo? Então, você, para obter o sucesso, alcançar o sucesso, você tem que ter o sucesso em todas as áreas. Isso engloba a família, né, o relacionamento pessoal, o relacionamento amoroso. Como é que é, na verdade, nessa tua trajetória de sucesso, Ana, como é que ficou, né? E o que é para você a família? Família para mim é prioridade e é a minha base, né? E família para mim hoje é meu marido e minha filha. Eu não tenho mais meus pais, né? Tenho meu irmão que eu falei que mora fora do país. Então é a minha base, é a minha prioridade. E vamos dizer assim, eu tento conciliar minhas atividades profissionais, mas eles são sempre a minha prioridade. Então, né, o que eu faço é sempre considerando que tem que acontecer, mas que não pode ser prejudicial para a minha família. Eu não posso negligenciar a minha família, né, em prol de alguma coisa. Tem que haver um equilíbrio. Então, é dessa forma que eu lido, sabe? A minha relação, a minha família, ela é sempre uma relação de inclusão. Tem que estar sempre fazendo parte, né, da minha vida, da minha atividade, da minha organização. Falando em inclusão, Ana, a gente está numa era da inclusão social, né? Você como gestora, né, advogada, administradora, maestra, né? Então, assim, realmente você desenvolve muitas atividades, né? Já teve em vários âmbitos profissionais. Como é que você pode relacionar a inclusão social? Quais são os pontos negativos e positivos da inclusão social? A inclusão social, eu entendo o seguinte, que todos nós somos cidadãos, todos nós somos gente, né, e todos nós devemos ser tratados com o devido respeito, né, de forma igualitária, né, como pessoas. Todos nós somos pessoas. Agora, alguns tiveram, né, mais acesso a recursos, outros menos, enfim, alguns passam por determinadas situações, mas eu acho que a questão da inclusão social, ela se destaca quando a gente não diferencia no sentido de considerar diferente, considerar inferior, eu acho que a inclusão é a gente tratar todos, né, de igual para igual. E essa inclusão, ela deve vir pelo merecimento, pela conquista, pela
pela força que a pessoa naturalmente tem, né? Então, ela se insere num grupo social independente da cor que ela tenha, independente da formação profissional que ela tenha. Ela é pelo seu valor, né, que ela tem o seu espaço, que ela conquista o seu espaço. Existe alguma experiência que você teve negativa com relação à inclusão social, que vale a pena, na verdade, a gente trazer à tona para que isso seja utilizado como uma ferramenta engrandecedora, de aprendizado até? Eu posso citar uma experiência que eu tive de uma pessoa que trabalhou comigo na minha equipe, numa determinada empresa, que era, existe uma lei que determina que um percentual do número, né, de empregados ele tem que ser preenchido por pessoas que sejam portadoras de alguma necessidade especial, portador de pessoas com deficiência, acho que é o termo que se usa hoje, né? E eu tinha uma pessoa na minha equipe que tinha uma pequena deficiência em uma das mãos, e essa pessoa, ela tinha um comportamento, né, de que, vamos dizer assim, ela se garantia de que ela era uma necessidade que a empresa tinha de atender uma exigência legal. E então ela achava que ela estava ali e podia fazer ou não fazer. Como se né? fosse uma Como se concursada fosse, pública, né? ali ela dona do tempo dela e do horário dela. Então não se integrava com as atividades do setor, né, da área. E tinha problema com horário, tinha problema com cumprimento, né, das tarefas. E o que é que eu quero dizer com isso? É que se a política pública existe, né, e ela busca fazer essa inclusão, aí a gente faz uma inclusão social do que supostamente, né, estaria vindo para beneficiar pessoas que teriam dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Essa pessoa que veio, ela não soube aproveitar a oportunidade que teve, né? Ela se confiou que pelo fato de ser uma obrigação legal, ela não era necessário que ela se engajasse e trabalhasse como equipe. Simplesmente ela era um número que ia satisfazer uma exigência da lei, né? E acaba que perdeu, não pôde continuar no local porque não produzia, acabava prejudicando os colegas. Não existe primeiro sem segundo, Não, né? Ela não. estava ali para cumprir uma função. A inclusão social, ela traz à tona que, independente, na verdade, das suas limitações, você tem os mesmos direitos se você tiver as mesmas capacitações. Uhum. Então, se você está ali, né, capacitada para uma tarefa, independente de você ter uma limitação, certo? Você não pode ser, na verdade, menosprezada por conta dessa limitação que você tem. Se você está apto a desenvolver uma tarefa, independente da limitação que você tenha, você tem o direito de desempenhar essa tarefa, desde que você tenha realmente a expertise para tal. E você eu diria que não é nem o direito, Patrícia, eu diria que tem o dever. É o dever, muito bem, você está exatamente. tendo o seu direito de ter o acesso por um mecanismo, uma política pública que o governo lhe dá, que a lei lhe dá, mas, em contrapartida, você tem o dever, né, de cumprir com aquilo que é esperado. Né? Com a oportunidade que te foi dada. A oportunidade foi dada, ingressou, né, no trabalho e não soube aproveitar. Por quê? Porque confiou que estaria resguardada ali por aquela obrigação legal e que não precisaria contrapartida, não precisaria cumprir, né, com os deveres, com as mesmas obrigações dos colegas que faziam parte da equipe. Né? Então, o que eu chamo a atenção é só isso, sabe? Existe a oportunidade, né, de se incluir, de ser incluído, né? Mas, de novo, né, nada vem sozinho. Então, precisa ter a responsabilidade de cumprir com aquilo que é esperado. Né? Ana, a gente tem muitos assuntos polêmicos hoje em dia. E eu acredito que os jovens, eles se sentem um pouco perdidos, porque existe uma luta entre os valores tradicionais da família
e o modismo, né, que é praticado no TikTok, né, e em outras redes sociais também, né? Então, assim, o que a gente vê é que a gente aprendeu, né, dentro da família, né, as normas, as virtudes, de como se praticam as coisas, de como deveria proceder perante situações. E eu acredito que deve estar sendo muito difícil, certo? Para um jovem, ele saber em quem ele deve crer, né? Como ele deve agir, que posicionamento ele deve tomar. Né? Você veja, então, quando a gente vê uma mulher super bem sucedida como você, eu acho que é importante trazer à tona uma opinião particular sua com relação a essa enxurrada, na verdade, né, de dúvidas que devem estar ocorrendo na mente de muitos jovens. Por exemplo, a gente teve agora as Olimpíadas, né, de Paris. Né? Então, assim, aí vem à tona, né, a skatista, né? Não me recordo o nome dela agora, ela foi campeã, a Fadinha, né? E ela fez em linguagem de sinais, né? Uma exaltação ao Criador, a Deus, e foi mencionado que ela ia ser punida por causa disso, certo? Que não podia ter nenhuma manifestação religiosa. Então, assim, como se isso, na verdade, fosse ofender as demais religiões. E eu queria saber seu posicionamento com relação a isso. Né? Se você concorda, se você discorda. E se você discorda ou concorda, por quê? Tá, eu primeiro vou fazer um comentário em relação a Deus, que a gente chama de Deus, né? Para a gente que foi criado no modelo cristão, né? Deus para a gente é Cristo, é o Criador, né? o Todo-Poderoso, enfim, seja. E existem as outras religiões que têm também suas crenças e têm também, né, seus deuses, vamos dizer assim, o Deus, né, em cada religião, ou aquela força que cada religião conhece e acredita, né, e eu acho que a gente deve respeitar. O que eu vejo hoje em dia é que o limite está muito tênue e assim, a religião ela tem também, assim, a gente estava falando de escola, a gente estava falando de formação, a gente tem a religião, a gente estava falando de lei, né? Então eu acho que a gente tem vários mecanismos de controle na sociedade que vão feito uma moldura, né, nos dando os limites para quê? Para que a gente consiga ter uma convivência social saudável. A partir do momento em que a gente diz que a religião não vale de nada, lei não serve para mim, regra eu não respeito, quem manda em mim sou eu, imagina a confusão que não vai ser se todo mundo tiver esse pensamento. Não vai existir mais limite, não vai existir mais respeito. Não vai ter convivência em sociedade. Nada, né? Não pode, Patrícia, insistir em a minha religião tem que ser a sua. Se você não for da minha religião, não serve, porque a minha é certa, a sua é errada. Então, o que não pode é ter julgamento, é ter imposição, né? Porque aí a gente está invadindo o direito do outro. Do jeito que eu não quero que você me obrigue a seguir a sua vontade, você também não quer que eu lhe obrigue. Então, eu tenho que lhe respeitar, mas eu tenho que ser respeitada. Por isso que eu falo do respeito e da educação. Porque se eu não respeito isso, né, se eu não tenho educação para saber que eu preciso respeitar, que eu tenho limites, que eu tenho leis, que eu tenho regras, que eu tenho... Esse limite pode vir da religião, pode vir da família, pode vir da lei, pode vir de onde for. Né? Mas eu sei que eu preciso respeitar. Onde eu vejo o problema da convivência social? No individualismo, no egocentrismo, quando eu acho que eu não devo respeitar ninguém, eu não devo satisfação, que ninguém manda em mim, que eu faço o que eu quero, que a lei não vale para mim, que a regra não vale para mim. Lembra da escola quando a gente estava falando da hierarquia? Então, se a gente é aluno, a gente respeita o professor que está ali em sala de aula, mas o professor tem que se fazer respeitar. Eu fico muito triste quando eu vejo questões na televisão, o professor está sendo investigado porque foi acusado de fazer tal coisa. Mas também fico muito triste quando eu vejo a professora não quer mais trabalhar porque foi agredida e não se sente mais segura em sala de aula porque os alunos não mais respeitam. Né? Então, como você fala dessa inversão de valores,
né? Eu acho que isso é muito nocivo em termos de sociedade, né? Então, Até a forma como, na verdade, gente... veja, essa hierarquia, ela é muito benéfica, claro, certo? Porque ela é um limite. sim, É um limite para você saber até onde você pode ir. sim. Então, assim, claro que para você ter o respeito, você tem que se dar o respeito, né? Então, eu acho que hoje em dia fica ainda mais difícil para os professores, para eles conseguirem, na verdade, ter realmente o domínio de uma sala de aula para passar um conteúdo, né? Praticamente implorando a permissão, né, de outrem para poder fazer o que ele está ali para fazer. A convivência social, né, ela é um exercício diário. Ela é uma alimentação diária. Então, a escola traz, os pais trazem. E aqui, em nenhum momento, a gente está fazendo referência à classe social, a coisa nenhuma. A gente está falando genericamente como gente que convive com gente, né? Que a gente é um bichinho complicado. Enquanto né? cidadão, Enquanto cidadãos, numa sociedade, né, que a gente vive coletivamente, em que existem de novo os mecanismos de controle, porque senão vira anarquia. Vira bagunça, daqui a pouco está todo mundo se degladiando, né, porque só vão existir direitos, não vão existir deveres. Os deveres, a contrapartida. Né? E os deveres são exatamente esses limites. Né? O meu direito começa quando o do outro termina, então eu tenho o dever de respeitar. E o outro tem o dever de me respeitar. Né? Então, e assim vai, porque se a gente não tiver essa consciência, vira anarquia, vira bagunça, vira o caos. Ana, a gente sabe que hoje em dia tem várias profissões distintas, né? O mundo está ficando cada vez mais especialista, né? Sim. E está surgindo novas profissões, né? Com a tecnologia, né? A demanda da inteligência artificial. Então, com tudo isso acontecendo, existem várias profissões que estão surgindo, né? E você, na verdade, estava comentando, a Ana, gente, ela é mediadora. Isso é uma nova profissão. Eu queria te convidar a falar um pouquinho, né, para os nossos jovens sobre o que faz uma mediadora, como é que a gente pode adquirir esse conhecimento, essa expertise, né? Como é que a gente... eu quero ser mediadora, mas o que faz uma mediadora? Quanto ganha uma mediadora? Como ganha uma mediadora? Eu acho que isso é muito, muito bom, vai trazer um conteúdo, na verdade, de muita valia, né? Para os nossos jovens. A mediação, ela é regulada no nosso país pela Lei 13.140 de 2015. E aí vocês vão notar que de vez em quando eu puxo a lei, porque a lei é a referência da gente. A lei existe para regular o convívio em sociedade, né? Um daqueles limites. Eu vou sempre insistir nisso, porque eu acho importante. Então, essa lei traz a mediação como sendo uma das formas possíveis no nosso país, né, de solucionar conflitos. Tradicionalmente, quando a gente quer buscar o nosso direito, vou buscar meu direito, vou para a justiça, né, a gente entende que ir ao judiciário, ingressar com um processo, buscar seus direitos é o único caminho de acesso à justiça. Né? Mas a gente pode acessar a justiça de outras formas, uma delas através da mediação. Né? Então, como eu falei, existe uma lei que discrimina como funciona a mediação no nosso país. Ela pode se dar na via judicial, dentro do poder judiciário, antes ou no decorrer da existência de um processo, mas ela pode se dar na via extrajudicial. Não precisa ser, né, na justiça tradicional. E o que é que faz o mediador? Está lá dentro da lei, não sou eu que estou dizendo. Né? O mediador é aquela pessoa que, como o nome já diz, vai mediar, ficar no meio, né, de outras que estão ali com algum desentendimento, com algum conflito, né, que precisa ser resolvido. Ana, mas que tipo de conflito? Briga de vizinho, um pagamento que não foi feito conforme combinado, um contrato que foi feito, mas que não foi cumprido, né? Alguma situação, né, que tenha, que envolva pessoas que de alguma forma têm algum relacionamento. O vizinho,
Eu não posso brigar com o vizinho, que eu vou passar no elevador, eu vou passar no estacionamento, vou, né, de quando em quando vou Às andar vezes na tem um vizinho rua. de porta Vou também, andar né? na rua, né? Meu vizinho de portão ali, eu abri e estou olhando para ele na minha frente. Então, assim, a mediação ela se presta bem quando a gente tem situações em que a gente entrou em algum conflito e a gente precisa resolver. Mas eu não preciso que um juiz, né, seja acionado para decidir essa situação. Né? Eu sei muito bem o que eu quero e é o que estava ali resolvido. O outro, da mesma forma. Então, a mediação propicia que essas duas pessoas, né, através do diálogo intermediado pelo mediador ou pela mediadora, né, façam, coloquem as suas, os seus pontos de vista, as suas situações, aquilo que foi, no ponto de vista de cada um, a causa, né, daquele desentendimento, enfim. Isso está discriminado na lei, isso é uma técnica, minha gente, então isso precisa de uma capacitação. Né? Mas o que é interessante? Isso pode se dar no ambiente escolar, isso pode se dar no ambiente de trabalho, isso pode se dar. As pessoas fazem a capacitação, conhecem a técnica, né, conhecem a metodologia que está definida na lei. E o detalhe, na via extrajudicial não é necessário ter formação em curso superior. É preciso ser, a lei diz, de confiança das partes e é preciso ter a competência necessária. Né? Então, os dois elementos essenciais. E essa competência é o que vai ajudar a adquirir essa confiança. Porque é alguém que eu sei que é confiável porque tem a competência necessária, tem a referência necessária, tem, né, a bagagem necessária, entendeu? E aí, o facilitador, como eu falei, o mediador, como eu falei, ele é um facilitador, ele não decide, ele não é juiz, mas ele tem um papel importantíssimo, que é possibilitar o diálogo entre as duas pessoas que estão envolvidas naquela situação e que, por alguma razão, né, não estão conseguindo se entender. E o mediador é o terceiro elemento que vai exatamente estimular esse diálogo através da fala direcionada para ele, enquanto um fala para o mediador, o outro está do lado escutando, e vice-versa. Né? E a lei estabelece as etapas da mediação de forma que aquilo que antes era um problema que parecia intransponível, à medida que você vai tratando, dizendo, conversando, perguntando, aquilo vai clareando e quando você vê, né, aquele bicho que tinha 7 cabeças, na verdade é um besourinho desse tamanho, assim, né, e que ao final das contas, os dois envolvidos, ou as duas pessoas envolvidas, elas acabam decidindo como querem que a situação se resolva. E aquilo é formalizado, aquilo passa a ter o valor de um contrato entre elas, né? E elas se comprometem a cumprir. E se acharem necessário, elas podem levar para o judiciário, para o juiz homologar e transformar em uma sentença. Se assim elas acharem que é importante para que elas cumpram. Mas se eu estou tendo, se a lei me dá autonomia de eu decidir com você, Patrícia, o que a gente, como a gente vai tratar algum desentendimento que a gente teve, né, alguma situação, sem precisar levar para o juiz decidir. E a gente assume, escreve isso, assina, eu tenho minha palavra, você tem a sua. Então, eu me comprometo a cumprir, você também. Isso é registrado E a ou gente não? resolve. Porque assim, existe uma diferença muito grande entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem, né? O que elas É isso praticam. que eu estou dizendo. Isso que fica assinado por mim e você e transcrito ali, isso tem valor de contrato. Então, e quem Isso faz pode- essa transcrição? Pode ser os nossos advogados, né? Ou se a gente não tiver, pode ser o advogado da Câmara onde a gente fez a sessão de mediação. Ou ainda assim, se não tiver, né, a gente pode redigir e de comum acordo. Onde é que eu acho a fragilidade? Não tendo advogado, não vai olhar os aspectos jurídicos. Então, pode ser que de comum acordo a gente resolva alguma coisa que não possa ter valor jurídico.
né? Mas sendo algo particular, né? E como a lei diz, então sendo algo particular entre pessoas, né? Entre particulares e você concordando. Vou dar um exemplo. Determinada pessoa tem um contrato de aluguel. Aí, por alguma razão, ela tem uma dificuldade e deixa de pagar alguns, né? Ou perde o emprego, mas ela não pode sair, que é a moradia dela e tal. E aí, a outra pessoa precisa receber, porque ela tem, né, a necessidade do recurso. E aí, elas podem conversar para ver de que forma esse pagamento pode acontecer ou pode ser compensado. Tipo, olha, eu preciso pagar, não estou podendo agora, mas vê, eu sei fazer, sei mexer com internet, sei lá. Ou eu sei cuidar de pessoas idosas, ou eu sei... E eu sei que você precisa da internet. E você não tem tempo para fazer isso. Eu posso fazer isso para você e trocar isso pela minha dívida, vamos dizer assim. Aí você não precisa pagar uma pessoa para fazer isso e a minha dívida está paga, vamos dizer. Entendeu? Então, assim, eu estou fazendo um exemplo assim bem Uma analogia simples, simples, em cima do que a gente estava falando aqui mesmo, mas só para a gente ver que, às vezes, o problema parece que tem um bicho de 7 cabeças e, na verdade, a solução estava entre a gente, só que a gente não parou para conversar. A gente preferiu virar as costas e entregar a responsabilidade da solução para uma terceira pessoa, para o magistrado, para o juiz, né, que não conhece das nossas particularidades e que ele vai fazer o julgamento bem frio pelo que está ali escrito na lei. O que a gente sabe na realidade é que nós só temos duas certezas na vida, né, Ana? A gente sabe que um dia o Criador, né, vai chamar a gente para estar com ele lá na casa do Pai. E eu sei que isso vai demorar muito, vai ser daqui a uns 100 anos com a Ana. Ele vai dizer assim, mas se o Criador chegar para a Ana assim e dizer assim, Ana, olha, daqui a 100 anos eu vou te dar um presente, Ana. Daqui a 100 anos você vai estar aqui comigo, porque eu estou precisando que você venha para cá, né, me fazer companheira daqui a 100 anos. Mas eu vou te dar, além desse presente, de você saber qual o dia que vai ser, eu vou te dar, na verdade, um outro presente. Eu vou permitir que você deixe uma mala linda, certo? Para quem você deixaria essa mala, Ana? E o que é que você vai colocar dentro dessa mala? Pois é, eu deixaria essa mala para minha família, né, para meu marido e minha filha. E eu deixaria lá, vamos dizer assim, o que eu tentei ser, o que eu tentei, né, fazer, acreditando que era certo, acreditando que era correto, que era o melhor, que era, né? Então, ou seja, a nossa convivência, a minha cobrança como mãe, as minhas contribuições como esposa, os nossos debates também como, né, como família, né? Então, a minha contribuição seria o exemplo, a minha contribuição, a minha bagagem, né, que eu deixaria. Seria esse exemplo, né, de alguém que tentou fazer as coisas acontecerem, fazer a diferença, né, nesse momento em que eu convivi, que eu estive presente, né, para que a minha passagem não tivesse sido em vão nessa permanência aqui com eles. Então, gente, eu já estou recebendo aqui no Estúdio de Caçador de Sucesso a minha maestra, né? Minha professora, né? Estou fazendo um curso para capacitação, para entender, né, e saber como conduzir a Lei Rouanet, a Lei Paulo Gustavo e a Fancultura. E aí, como hoje eu vou deixar nas mãos, né? Na verdade, no pensamento sábio, né, da minha maestra, para que ela possa trazer para vocês e vocês possam entender, né, o que é cada lei e como funciona. Joia, rapidamente, né? Essas leis, elas existem para atender uma determinação da nossa Constituição, tá? E a finalidade delas atendendo essa determinação da Constituição, é estabelecer políticas de acesso à cultura, tá? Então, a Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, enfim, são leis federais aplicáveis ao país todo, a todos os estados, com desdobramento, inclusive nos municípios, né? E, Ana, como é que a gente tem acesso?
né, a gente precisa atender aos editais. Essas leis, quando elas entram em funcionamento ou entram em vigência, né, elas estabelecem regras. E essas regras são condensadas em editais que são publicados, né, pelos agentes públicos, em geral pelo Ministério da Cultura ou pelas secretarias de cultura do Estado. Então, assim, primeira recomendação, se liga, né, nas secretarias de cultura, se liga no Ministério de Cultura, né, e busca informações sobre essas leis. Eu falo sempre da internet, um lugar de confiança para buscar são exatamente secretarias de cultura, Ministério da Cultura ou, né, o próprio gov.br ou o site www.planalto.gov.br, que é onde tem toda a legislação do nosso país, inclusive com as suas alterações, né? Então, a gente sabe que tem conteúdos de internet que ficam lá desatualizados. Então, para a gente não correr esse risco, a gente vai lá no Planalto, que é onde fica toda a legislação da gente, e inclusive essas leis que a gente está falando. E, Ana, eu não sei o número da lei, não tem problema, coloca lá no navegador o nome da lei, né? O nome da lei, ela vai aparecer, você vê o número e aí você coloca no site do Planalto, bota ela, Planalto e acha. Quando sai o edital, o que é que vem no edital? Vem as regras para aquele ano de como vai funcionar, para aquele ciclo de como vai funcionar o acesso ao recurso, né? E existe um outro fundo, né, de incentivo, que é o chamado Funcultura, né, também, que é a mesma coisa. São diferentes origens de recurso, né? Por exemplo, a Lei Rouanet, ela permite que empresas, né, abatam do seu imposto de renda recursos e esses recursos sejam direcionados para projetos culturais. Ah, mas como é que eu tenho acesso a isso? De acordo com o que estabelece o edital, né? Existem o Funcultura, por exemplo, ele precisa que sejam apresentados projetos, né, dentro das regras, nos prazos específicos, para acessar valores que são definidos no edital. Então, sempre assim, tem a lei, tem o edital e tem os períodos e as exigências de cumprimento. Se você conseguir, né, encontrar isso na Secretaria de Cultura do seu estado ou no Ministério da Cultura do nosso país, né, você vai ter acesso a essas informações. E sempre, né, buscar lá no Planalto Gov.br, que é onde a gente tem a certeza de que a versão mais atual da lei vai estar disponível. Ana, é que assim, existem muitos mitos, né? E eu aprendi isso hoje, que eu estou fazendo curso, né, com você, com outro professor, Aramis, um professor muito bom, sobre a Lei Rouanet, especificamente, essa, na verdade, ela leva uma carga ainda maior, né? Por ser uma lei muito difundida, né, junto a atores, atrizes e cantores muito conhecidos, né, tidos como celebridades no Brasil, e que já, na verdade, alcançaram, através da lei Rouanet, milhões, né? 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Então, assim, existe realmente... Então, o que a gente queria nesse momento era desmistificar isso. Né? Porque, assim, eu quero que você me corrija se eu estiver errada, né? Mas, através da lei, você não consegue dinheiro nenhum. Não, né? a lei estabelece regras e torna possível, certo? Quem detalha como alcançar esse resultado, esse dinheiro, é o edital. E esse dinheiro vem de onde? De empresas. Empresas que iriam fazer o recolhimento do imposto de renda e que a lei prevê que, olha, se vocês quiserem, em vez de recolher, vocês podem tirar um percentual e designar para a cultura. Agora, quem da cultura? Quem preparou um projeto de acordo com o edital, nos termos do edital, e apresentou às empresas. E aí as empresas vão avaliar o projeto e vão escolher onde elas vão direcionar o recurso. Aí por que é que o famoso, né, ganha tantos milhões? Porque faz um projeto de milhões para o seu espetáculo. Tem um network vasto, tem um network vasto, tem um nome que vai atrair, né, credibilidade, visibilidade e tal. Então, a empresa vai avaliar. Então, é a qualidade do projeto e quem está por trás
que vai facilitar o acesso ao recurso. E Né? aí, no caso, o que a gente podia fazer na sua ótica? O que poderia ser feito para que, na verdade, esse incentivo caísse mais também nas mãos do pequeno? Pois Porque eu acho que a eu... diferença, né? Eu acredito que seja isso, me corrija se estiver errado, mas a diferença eu acho que está exatamente nas oportunidades que ficam somente, né, ou pelo menos num percentual maior, nas mãos do artista grande, daquele que na realidade não precisa. Uhum. E o pequeno, né, o mestre Salustiano, sei lá, o mestre, aquele pequenininho que precisava realmente desse incentivo, não consegue alcançá-lo. Né? Então, o que seria essa solução? Pois é, não existe só essa via de acesso que a gente está falando agora, como Lei Rouanet. Né? Existem outras. A gente falou do Funcultura, né? E a gente falou das iniciativas que são, eu nem lembro se falou, mas vou falar agora, das iniciativas que são conduzidas pelos governos, né, isoladamente, seja municipal, seja estadual, né? E pelas suas próprias leis estaduais, né, que definem também outras formas. Então, pode existir, eu vou dar exemplos de Pernambuco, existe uma lei que tem um prêmio que concede dinheiro, né, a quem apresenta projetos dentro de 3 características: educação, ou educação para a cultura, vamos dizer assim, né? Estímulo, fomento à cultura, né? E o terceiro que eu não lembro agora. Então, esse é um caminho, é um prêmio. Né? Existe, para quem é mestre e mestra de saberes e fazeres, né, a lei do patrimônio vivo, que é o reconhecimento. A gente ouve muito falar, né, do patrimônio, ninguém pode mexer, aquele prédio é um tombado, patrimônio, né? É tombado, né? Tombado significa que ele está ali registrado e, né, precisa ser preservado pelo valor cultural que ele tem. E por isso ele se torna um patrimônio. E as pessoas? As pessoas também são patrimônios. Tem pessoas que são únicas. Né? Tem pessoas que têm conhecimentos e saberes, né, próprios. Seja, recentemente vou dar o exemplo, a gente perdeu o J. Borges, o artista, né? E ele era um patrimônio vivo. Né? E o que é que J. Borges fazia? Ele era um artista que ele construía as suas criações na madeira, talhando a madeira, e pintava e imprimia. Né? E esse legado dele, ele passou para os filhos. Então, mesmo com o falecimento dele, essa construção continua. Né? Então, não vai se acabar isso com o falecimento de J. Borges. E ele era um patrimônio vivo. O que é que acontece, o patrimônio vivo? Ele recebe um reconhecimento formal do governo do estado de Pernambuco, mas ele recebe uma bolsa vitalícia, né? Ou seja, vitalícia se acaba com o falecimento dele, para que ele custeie a manutenção do seu saber ou do seu fazer, para que ele consiga continuar fazendo e ensinando, né, para que aquele saber não desapareça quando ele se for. Então, é outro mecanismo também de acesso que existe e que é previsto em legislação. Ah, Ana, mas meu estado não tem estado que não tem. De fato, depende da iniciativa do legislador. Mas você, sociedade civil, cidadão, você tem seu vereador no município, tem seu deputado estadual no seu estado, você pode, né, fazer o pleito, enfim, o pedido ali, enfim, demonstrar que aquilo é importante para que aquilo se torne lei e passe a ser cumprido. Então, de novo, Patrícia, é o movimento, é o dinamismo, não é esperar que as coisas aconteçam. É ir atrás e fazer acontecer, mas fazer acontecer pelos caminhos formais, oficiais, legais. Né? E uma vez existindo a lei, necessariamente vai precisar ter o recurso para poder fazer o cumprimento, né, do que está previsto na lei. Então, só para resumir, tem as leis, né, federais, tem as leis estaduais, pode existir leis municipais. De acordo com a Política Nacional de Cultura, é preciso que os estados e os municípios tenham seus conselhos de cultura, que são formas de participação da sociedade nas decisões, né, do poder público, do Você governo. faz parte do conselho, Eu né? faço parte do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural. Né? Aqui em Pernambuco, é uma gestão de 2 anos,
O acesso é por meio de uma votação pública, né? Você se candidata e eleitores, né, se inscrevem numa plataforma pública, né? E conforme edital, conforme lei, né, conforme regra, e no dia marcado, de acordo com o cronograma, é feita a votação, mais votado ascende, né, a cadeira a qual concorreu para ser conselheiro titular. E essa cadeira ela também é vitalícia, não? Não, a cadeira é só porque é o seguinte, o conselho ele é paritário, né, são 7 participantes do poder público, 7 da sociedade civil. Da sociedade civil são 7 segmentos. Então, tem o segmento de antropologia, tem o segmento de museologia, tem o segmento imaterial, material, arquitetura e meio ambiente. Então, eu faço parte do segmento de meio ambiente cultural, meio ambiente onde a gente está inserido, meio ambiente, né, onde a gente constrói a nossa identidade, né? Então, do outro lado tem o governo, com 4 notórios saberes, com um representante da Secretaria de Cultura, da Fundação de Cultura e da Procuradoria-Geral do Estado. Então, são 7 e 7. E, dessa forma, durante a gestão, a vigência da gestão, que é de 2 anos, a gente participa das decisões, né, voltadas à preservação do nosso patrimônio cultural, né? Então, assim, de novo, não espere que as coisas aconteçam sozinhas, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que se informar, a gente tem que buscar e, óbvio, buscando informações de fontes confiáveis. No caso da gente, Secretaria de Cultura, Ministério da Cultura e o site, né, Planalto. Eu quero agradecer, né? Gente, olha que conteúdo incrível. Na verdade, é tal coisa, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Imagina conviver com essa mulher todos os dias, gente. Poder é realmente muito gratificante. Para mim é uma grande honra ter você conosco. Essa aqui é a sua casa. O Estudo da Caçadora de Sucesso é seu. Para você vir e fazer dele, na verdade, a sua segunda residência. Gente, vamos agradecer, né? E, sinceramente, por que não? Uma salva de palmas para essa grande mulher, né? Essa grande mestra, essa grande profissional, né? Que Deus nos deu a oportunidade de ter conosco hoje. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço. Eu também quero agradecer a audiência, agradecer a vocês que, na realidade, trazem, né, com vocês, né, o interesse para acompanhar esse conteúdo que nós preparamos com muito carinho para vocês. Então, você nos assiste de onde? De que parte do Brasil e do mundo vocês nos assistem nesse momento? Eu quero pedir a vocês que vocês deixem aquele like dourado, né? E que ative o sininho para receber todo o nosso conteúdo, né? E deixar um beijo para vocês. Agradecer ao Criador, né, por mais esse dia incrível. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. A Caçadora de Sucesso.